Opa, então vamos lá. Então finalmente a gente vai construir, ajustar a função e deixar ela bem direitinho para que a gente possa construir. Então, só revisando aqui a aula anterior a gente discutiu como a gente pode, as estratégias de como a gente pode fazer para carregar esses dados dentro dos componentes, dentro dos gráficos, enfim, de todas essas situações. E também a gente entendeu um pouquinho a estratégia que vai rolar por trás desse componente, tá bom? Vamos só então agora se concentrar no SQL e a forma que a gente vai trabalhar com isso. Eu vou só fechar algumas abas aqui para que a gente não cause confusão, né? E eu vou então aqui relembrar você de uma forma. Então vamos lá. A gente está aqui nesse provider, não sei se você lembra, provavelmente deve lembrar ou deveria lembrar. Se você não lembra, volta de novo nas aulas sobre organização de código e você vai entender novamente as questões do provider. Mas o provider, só que explicando rapidamente, ele é um agregador de funções que faz com que eu concentre a lógica da programação nele e tire esta lógica dos controllers, das páginas, dos componentes, para que essa lógica ela não fique espalhada dentro do sistema. Essa é uma estratégia de arquitetura chamada Solid, que vai fazer com que você consiga tornar o seu programa, seu aplicativo muito mais fácil de se manter e expandir principalmente. Eu, particularmente, já tive um sistema que ele vendia muito bem, que basicamente a gente teve que chegar uma hora à conclusão que a gente teria que jogar todo aquele código no lixo porque não daria mais para expandir ele. E foi muito difícil essa decisão, mas ele estava tão confuso, tão bagunçado, que os programadores já não conseguiam mais trabalhar nele. Era cada mexida no sistema era um bug novo, enfim. A situação começou a ficar muito complicada, dado que os clientes começavam a reclamar muito de bugs, tá bom? Então eu quero evitar que isso aconteça aqui com você, então a gente já deve começar certo. Foi essa a conclusão, o aprendizado que eu tirei, e sempre é bom tirar aprendizados. Legal? Então vamos lá. Essa classe aqui, account, ela vai consolidar as lógicas de adicionar entries, de pegar o meu valor corrente, né, de retornar todos os meus entries. Enfim, ela é uma lógica geral que vai fazer com que você consiga trabalhar, tá bom? Só que ainda a gente precisa fazer bastante coisa nela, porque voltando aqui, recapitulando contigo, a gente vai precisar... deixa eu fechar aqui... Deixa eu iniciar de novo. A gente vai precisar carregar os valores, né? A gente vai precisar carregar os valores do saldo atual. Então, os valores do saldo atual tá aqui. A gente vai precisar carregar os valores todos os valores. Só que não só isso. A gente vai precisar carregar os últimos valores, porque a gente tem um gráfico ali dos últimos valores. E os últimos valores por data, por categoria, né? Enfim, a gente vai precisar então fazer aí bastante coisa, tá? Então o que você vai precisar ajustar aqui não é nada diferente do que você já fez, mas é só dar uma organizada geral. Então vamos lá, a gente vai precisar carregar, hoje a gente está carregando aqui todos os dados, só que esses últimos lançamentos aqui é coisa de 7 dias, né? Não posso colocar todos os lançamentos aqui, porque senão o usuário ele vai, caramba, né, tem 150 lançamentos do ano inteiro. Não é essa a motivação dessa área aqui. Esses últimos lançamentos, eles são dos últimos 7 dias, tá bom? E a gente também tem aqui as categorias, que são os últimos lançamentos por categorias. Então, logo esse all in tries aqui, ele não se torna efetivo para a chamada desses dois componentes. Logo, eu preciso criar mais funções mais chamadas. Então a gente vai começar aqui com o nosso SQL, e a gente vai começar aqui pegando e entendendo rapidinho aqui o getAll, né? O getAll então ele faz um select simples de todo mundo, ele dá um order by entry date, né? E ele retorna aqui o database DB, dá um execute SQL, essa parte que você já sabe. Se ele tiver dados aqui do data, ele preenche esses valores, senão ele retorna nulo, tá? A gente vai começar fazendo um pequeno ajuste aqui, que hoje esses valores aqui eles não podem ser nulos, porque eu espero que esse intries ele seja um tipo array. Então, em vez de null, a gente vai começar ajustando, tá? E a gente vai não só ajustar isso, mas a gente vai ajustar uma série de coisinhas na aplicação
que se no momento inicial eu começasse a explicar muito, você iria ficar confuso e não iria saber o porquê. Então até o momento eu deixei errado de propósito para que a gente pudesse vir agora sim consertar, agora consertar com discernimento, com entendimento, o porquê as coisas estão acontecendo, tá? Então só para você entender a motivação de ter isso aqui, seria basicamente muito parecido com isso, né? Se eu tenho dados de saldo, né, de balance, eu retorno os dados de balance, se não, eu retorno zero. Então esse vazio, esse array vazio seria parecido aqui, enfim, a mesma ideia desse return zero, tá bom? Vamos ver, tem esse get id, esse aqui não precisa, o restante tá ok, tá? Então é só um ajuste bem rapidinho aqui, que eu já, obviamente, como você já sabe, eu uso isso aqui do meu código principal da minha aplicação, que já tá rodando já tá rodando no telefone dos outros, então, enfim, você já entendeu, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer então é criar uma função getByCategory, né? Que essa getByCategory ela vai usar os fundamentos do getAll, mas vai filtrar não, na verdade ela vai agrupar por categoria. Então ela vai ter que na prática executar esse SQL, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer então getByCategory, vou colocar aqui o nome da função pronta. E vou colocar ela aqui. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa função, que eu vou precisar ajustar ela. Na verdade, eu vou precisar ajustar esse SQL, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, error on get by category. Vou começar a ajustar aqui, error on get by categories. Ele vai dar aqui os intries e eu vou precisar ajustar o meu SQL, tá? Eu vou combinar com você uma coisa, olha só. Esse valor aqui de SQL, ele vai ter que ser composto agora, né? Ele vai ter que ser composto, então a gente vai precisar ter que ajustar ele. Então o primeiro select que eu vou dar aqui seria esse, né? Você já sabe. Vou fechar aqui. E para quem não sabe, essa barra invertida permite que você quebre a linha e ele entenda que a informação seguinte está na linha abaixo. Se você não fizer isso, ele vai dar problema aqui. Você vê que ele já até circulou aqui de vermelho e falou assim, ô meu cara, você esqueceu de fechar. Enfim, mas na verdade o fechamento está logo aqui embaixo, tá? From intries. Eu estou copiando e colando aqui porque você já sabe, você já aprendeu isso aqui. E dou um group by, né? Vou colocar a barra aqui, coloco aqui, tá? Vou colocar esses valores aqui, vou agrupar. Então ficou tudo bonitinho agora, tudo legal, né? Então ele deu um select name, deu um select name aqui, category name, cor. A cor mais para frente você vai poder entender que na verdade eu vou usar essa cor aqui para os gráficos, as cores que estão cadastradas dentro da minha database. Deixa eu só ver se o meu database aqui está até sincronizado, se tem aqui o campo color. Vamos lá, nas categorias, name color. Tem aqui, ó, color. Só que a gente está hoje colocando um valor default branco, não é verdade? Só que depois a gente precisa preencher aqui nos valores padrão, tá vendo? Depois cada categoria vai ter a sua cor. Então a gente vai voltar aqui depois e vai ajustar. Então dá o get by category, vamos só revisar aqui, select cname, category name, ccolor, category color, deu sum de amount as balance, deu from intries, deu o inner join, fez o link com categories através desse campo aqui e agrupou a categoria, agrupou por nome de categoria e deu uma ordenação por balance. Balance está aqui, o nome dessa coluna, usando a ordenação inversa, tá certo? Então é isso que ele vai precisar fazer agora. Agora, para que você consiga entender, a gente vai utilizar agora essa função dentro do account, já que o account na prática é a classe que ela organiza toda a lógica do sistema, não é verdade? Então a gente vai colocar aqui, ó, vai colocar aqui uma função chamada last entries. Vou copiar e colar aqui para ficar um pouco mais rápido. Você vai entender logo porque isso aqui tem esse nome chamado last entries e não todos os entries, né? All entries, tá certo? Mais para frente eu vou explicar aqui para você, mas basicamente o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui, ó, isso aqui, tá? Basicamente é isso. Dá um get by category, o get by category ela já está
aqui o get by category, ele seleciona todos os SQLs para mim, retorna aqui os entries e por consequência eu chamo. Claro que essa função não está fazendo muito sentido, ela está assim só fazendo uma chamada para outra, mas logo eu vou colocar um pouco mais de lógica para fazer com que eu possa selecionar exatamente quais são as categorias que eu quero, qual é a data que eu quero, de 7 dias para trás, 14 dias para trás, a partir do dia tal. Então isso aqui a gente vai já estar construindo para a próxima etapa, que é a construção de relatórios, tá bom? Por isso que a gente está fazendo dessa forma aqui. Então não fique chateado comigo, falando assim, nossa, professor, está complicando demais. Não estou complicando. Estou preparando o alicerce, preparando o terreno para fazer as próximas telas. Tá bom? Então vamos lá. Agora eu preciso fazer a chamada disso aqui em algum lugar, na verdade. Eu preciso fazer a chamada agora desse last entries by category. A chamada disso aqui, ela está na home.ts. Na verdade, por quê? Porque tem aqui o entries chart. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, vamos lá, load entries by category, tá? E vou colocar agora isso aqui, então, vazio, igual a um valor vazio. Por que ele precisa ficar vazio? Porque ele já inicializa direitinho, não é verdade? Já inicializa direitinho e já deixa as coisas prontas. Eu vou também colocar isso aqui para cima, para que fique um pouco mais claro para você. E eu vou, então, colocar aqui, ó, load balances by category. Vou criar uma função aqui. E vou colocar o código dela, que basicamente é assim: this account, na verdade, ponto last entry by categories. Construir minha função aqui. E agora você já sabe que ele tem um promise chamado then. O then, eu vou colocar aqui, ó, data n, e o valor disso daqui eu vou colocar na variável this entries by category. É isso. Opa, igual a data. É isso, basicamente é isso, na verdade? Então, só que agora eu vou precisar chamar essa função aqui, ó, load balance by category. Essa função aqui, ela está sendo chamada dentro de uma função, ela deve ser chamada, na verdade, dentro de uma função load data. Aqui, ó, load data, porque o load data ele é chamado dentro dessa função, dentro desse método, que ele é invocado toda vez que a view, toda vez que a tela aparece, não é isso? Então, basicamente é isso. Então agora a gente vai ver como é que vai ficar esse resultado que a gente vai conferir agora com você. Ah, só tem um detalhe que eu acabei esquecendo aqui, desculpa de falar e de ajustar, é que agora a variável entries by category, ela tem que estar aqui, né? Antes ela estava assim, entries charts, então preciso copiar, colar a variável aqui. Então a gente vai ver agora o que vai acontecer de verdade. Vamos lá, vamos pegar meu terminal aqui, né? Esse errinho aqui a gente já vai começar a ajustar ele. Na verdade eu já sei o que é, mas como eu já disse, é uma situação bem mais avançada que eu preciso que você chegue junto comigo ao problema. Porque se eu começar a explicar uma coisa avançada para você, né, seria a mesma coisa, desculpe o comparativo, é óbvio que você não é um bebê, mas é como se eu tentasse já ensinar um bebê, né, uma criança pequena, né, criancinha lá de 2, 3 anos, a patinar, sendo que ela não começou a andar ainda, né? Então eu preciso que você venha junto comigo, preciso ensinar as primeiras coisas, tá bom? Bom, entendi dos trocadilhos aí. Vamos ver então aqui o que vai acontecer e voilá, não apareceu, tá bom? Deixa eu explicar para você, vamos lá. O que está acontecendo aqui só para você entender? Então a gente veio aqui, ó, no view de inter, deu o load data ele load balance by category, load balance by category. Ele entrou aqui nessa função que retornou nessa variável. Essa função foi a função que a gente acabou de criar aqui no accounts, você já sabe, aqui no accounts, que está lá no, enfim, no entry.down. A gente acabou de ver, então não vou entrar muito em detalhes. Ele carrega nessa variável. Carregou nessa variável, ela inicialmente começa vazia, né? E ela carregou nessa variável. Essa variável, então, ela é passada para cá e o restante acontece, tá? Só que o restante vai depender de uma situação. Olha só que interessante. Vamos à lógica.
Aqui no Donut Chart, que é esse gráfico que fica aqui, que ele está apagado, você está falando assim para ele, olha só o que você está falando para o código. Faça alguma coisa no onInit. Então, nesse callback, nessa função aqui, nesse método, ele vai ser executado no momento que a sua aplicação ela está iniciando. E no momento que a sua aplicação está iniciando, ela inicia dezenas e dezenas de métodos ao mesmo tempo. Então, isso aqui está iniciando junto com os métodos do database. Os métodos do database, lembra? Os métodos de conexão, de create e tudo mais. Enfim, ele está iniciando de forma desincronizada. Tá? Eu vou fazer um ajuste intermediário, que não é o ajuste correto, mas mais para frente eu vou te ensinar a trabalhar com eventos. Então a gente vai ajustar toda essa assincronicidade dentro do sistema, fazendo as coisas carregarem de uma forma mais harmônica e até inclusive evitando esse erro que eu tenho que fechar o console, enfim, que é um erro um pouco chato, mas que a gente meio que sem querer acabou de se acostumar. Então vamos lá. Então vou colocar aqui o console, só para você poder entender, console.log, vou colocar aqui, ó, chart, console.log, json.stringify, e vou colocar aqui o this and tries. Então vai ficar aqui, ó, this and tries, tá? E eu vou vir aqui novamente no meu console, vou fechar, vou começar. Tá? Então, o que isso significa? Isso aqui vai aparecer para mim um chart, vai aparecer o que eu tenho dentro do tries. De novo, é muito provável, dependendo da ordem que isso aqui é carregado, que esse tries ele vai aparecer vazio. Porque no momento que a aplicação ela é inicializada, isso aqui init é de initiated, dentro do sistema, ele não deu tempo ainda de carregar todas as funções. Então, como eu já disse e expliquei para você, e explico em mais detalhes aí nos cursos mais avançados de JavaScript que você tem nos conteúdos complementares, o JavaScript é assíncrono. Já expliquei para você até dentro desse conteúdo principal e a gente já fez uma pequena simulação. Tá? Vamos lá? Vamos entender então, novamente. Então, dado o console carregado, a gente percebe o seguinte, então ele deu initDB, a gente sabe que isso daqui é lá das funções de database, deu o Open Database, a função de database, mas olha só, quem está aparecendo aqui, aonde não deveria estar aparecendo? Porque aqui no init, o que ele vai fazer no momento que a aplicação está sendo inicializada? Então, ela acaba competindo com as coisas que o database está fazendo, sendo que esse chart ele deveria estar sendo carregado só aqui embaixo, ou seja, depois que eu carreguei as categorias, depois que eu tive que fazer toda a função de inicialização. E olha só também, esse load balance também está errado, tá bom? Então isso faz, essa sincronicidade faz que aconteça esses tipos de erro aqui. Olha só, erro ao carregar o objeto. Então assim, ele se perde na sincronicidade do sistema e acaba tentando consumir um recurso que esse recurso ainda não está pronto. Por exemplo, eu tento ler uma tabela, sendo que essa tabela ainda nem foi construída, tá? Mas, de novo, vamos com calma, que antes você precisa aprender a dar os primeiros passos. Depois que você deu os primeiros passos, daí eu posso te ensinar a andar de skate, não é verdade? Andar de bicicleta, como eu aprendi a andar de bicicleta, provavelmente você também. Eu aprendi com rodinha, depois tira uma rodinha, tira as duas, enfim, vamos lá. Então, o que a gente pode fazer nesse momento para a gente conseguir corrigir isso daqui? Nesse momento, a gente vai usar uma função chamada ngOnChange. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Isso aqui é uma situação, uma mudança muito sutil. Esse ngOnChange, ele é disparado todas as vezes que uma variável ou um parâmetro do tipo input, ele é alterado. Isso aqui já vai ajudar um pouco mais a gente na sincronicidade. Ou seja, dado que o parâmetro, a variável entries_by_category foi alterada, ela foi passada para cá, para esse objeto entries_summary, e o entries_summary ele repassou essa variável para cá, para o gráfico. Então, no momento que ele repassar essa variável aqui para o gráfico, o que vai acontecer? Ele vai disparar o ngOnChange e ele vai carregar. Vamos ver então agora aqui como é que vai ficar no console. Então, dado uma vez que eu disparei, olha só, já ajudou bastante. Então, o chart ele caiu no ngOnChange, ele começa vazio, tudo bem, ele começou vazio, mas quando eu terminei de carregar algumas coisas, o chart, como eu alterei aquela variável de novo, ele já apareceu aqui. E olha só, ele apareceu também o category name, que é a categoria 2, category color e o balance dela. Então isso aqui significa que a categoria está sendo chamada de uma forma correta. Mas a aplicação ela deu um problema. Por que ela deu esse problema?
Porque eu não ajustei essa variável, né? Eu coloquei a variável direto aqui, sendo que essa variável ela carrega não só as informações de valores, mas também carrega outras informações de legenda. Então a gente vai precisar trabalhar um pouquinho melhor, porque eu estou inserindo direto, sendo que eu teria que pegar só esse valor do balance para colocar aqui. Então a gente tem um pequeno trabalhinho de código que basicamente é assim. Eu vou separar 3 variáveis, tá certo? 3 properties aqui, que vai ser labels, data e colors, tá? Esse colors a gente vai usar um pouco mais para frente. E eu vou trabalhar da seguinte forma, olha só. Dado, eu vou colocar aqui. Então vou colocar assim, se intRice, tá certo? Isso aqui é um macetinho, que se intRice ele for vazio, for nulo, ele não vai executar isso daqui, né? Logo, esses valores vão continuar sendo vazios. Então, intRice. E o que eu vou fazer? Labels. Esse map aqui significa que ele vai percorrer todas as posições do nosso vetor, da nossa coleção, do nosso array, chame-se como quiser, tá certo? E ele vai pegar, vai passar cada item e eu vou extrair somente o category name, o atributo category name. Se eu vier aqui, você vai perceber que ele tem um category name. Então eu vou construir um vetor ou uma coleção somente com esses valores. Então vai aparecer categoria 2 e categoria 1. Tá aqui, ó, categoria 1. Tá bom? Então vai ficar os labels. Os colors, mesma coisa. E o data, mesma coisa. Então agora o que eu vou precisar ajustar? Então aqui em vez de intRice, vou colocar o data, porque o data está sendo carregado aqui com o valor de balance. Balance por quê? Porque, voltando aqui, eu tenho aqui, ó, informação, o atributo balance. Colors, eu vou deixar assim por enquanto, a gente não vai alterar. E o labels, tá? O labels, ele tá aqui um label fixo, então eu vou colocar aqui, ó, labels, tá bom? Então agora eu vou recarregar o sistema e vamos ver como é que vai ficar o resultado. Bom, olha só. Então aqui o chart está sendo carregado, mas a hora que eu acesso então aqui o meu aplicativo, tadam, ele já está aqui com a nossa categoria, tá certo? Então basta a gente fazer essa situação para que esse gráfico aqui ele possa ser carregado automaticamente com as legendas e tudo que tem direito. Só uma única situação que eu preciso fazer aqui é ajustar as cores, para que ele possa pegar as cores da categoria. Então, em vez da gente agora usar essas cores que estão fixas aqui, a gente vai colocar aqui, ó, this.colors. Ele vai ficar com as duas cores, não tem problema. E basta eu vir aqui apagar essa constante que eu não preciso mais, na verdade. Então isso vai fazer com que o meu aplicativo carregue as informações corretas, carregue as categorias corretas, carregue tudo direitinho, não é verdade? Eu vou combinar agora uma coisa contigo. A gente já está aqui passando dos 20 minutos de aula, para não ficar muito cansativo, eu vou dividir essa aula em 2 partes. E a próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer então o gráfico, que ele vai ficar aquele gráfico lá de cima dos dados, e depois a gente vai fazer a listagem dos últimos gastos. Logo depois, na sequência, então, a gente vai fazer a página de relatórios. Bacana? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.